E aí, pessoal, tudo bem? Bom, notícia dessa segunda-feira é que o estádio Giuseppe Meazza vai acabar, né? Foi noticiado que Milan e Inter vão construir um novo estádio para os dois, ao lado do atual estádio Giuseppe Meazza, e com isso o estádio ficaria sem uso. Ficaria abandonado ou seria demolido. Ainda não se falou exatamente o que aconteceria com ele, mas ficaria claro que não teria muito o que fazer com ele e talvez a solução fosse botar abaixo. Já que foram dois estádios lado a lado, dois estádios grandes, e o novo estádio vai ser provavelmente do mesmo tamanho, talvez até maior, e muito mais moderno, mais confortável. Mas agora, por que chegou a isso? É uma notícia até meio impactante para quem gosta de história do futebol, porque o estádio Giuseppe Meazza é um dos grandes templos do futebol mundial. Se você for fazer uma lista aí dos 10 grandes templos do futebol mundial, talvez eu faça um dia desses aqui, o estádio Giuseppe Meazza aparece nessa lista com certeza absoluta. A molecada de hoje talvez nem tenha essa percepção tão clara, mas é um dos grandes templos do futebol mundial, assim, com certeza, assim, com sobras ali, fica entre os grandes templos. Milan e Inter não estão tão bem, mas isso não tira a história do estádio. Mas o que aconteceu? Primeiro eu vou comentar o caso particular desse estádio para depois chegar numa questão de estádios da Itália em geral. Mas o estádio pertence à prefeitura de Milão e era administrado em parceria por Inter e Milan. Uma parceria que nesse caso até funcionava, uma parceria bem racional do ponto de vista de gestão de um estádio, gestão de um bem ali que era em que os dois times tinham interesse em mantê-lo bem. Não havia muita picuinha, assim como a gente pode imaginar que haja aqui no Brasil se de repente dois clubes grandes resolverem ser donos compartilhados de um mesmo estádio. A questão o estádio precisava de modernização. O estádio teve uma amplíssima reforma para a Copa do Mundo de 90, até ganhou um novo lance de arquibancada, ele ficou com a cara que tem hoje, cobertura, que é um estádio icônico aí do futebol mundial, aí com essa cara da Copa da Itália. Mas, depois de um tempo ele foi ficando para trás. Até teve reformas pontuais ali, mas precisava de uma reforma grande. E daí qual que foi a questão? Tem dois pontos principais aí. Primeiro, dependendo da reforma que fosse ser feita, algumas das reformas, alguns dos modelos de reforma que fossem necessários, talvez exigissem um fechamento total do estádio por um tempo. Não seria aquela reforma que dá pra deixar o estádio operando e você fecha um lado do estádio, vai reformando um lado enquanto você joga do outro, depois você vai fechando um de cada vez ali. Dependendo da reforma, do modelo que fosse adotado, não seria possível manter o estádio operando. E daí, Milan e Inter teriam que jogar em outro lugar. E não tem um estádio grande naquela região, na região de Milão não tem outro estádio grande, não teria uma opção. As cidades próximas com o time na Série A é Bergamo, a cidade mais próxima é Bergamo, depois Brescia, não tem nada ali. Um estádio realmente de porte para Milan e Inter mais próximo talvez seja em Turim, mas não dá para jogar em Turim, não dá para Milan e Inter ir até Turim. Ou ir até Gênova, jogar no Luigi Ferraris, que já é um estádio em que tem dois times, então já é difícil também abrigar os dois. Então seria uma situação difícil, talvez se o Milan e Inter tivesse que jogar mais longe ainda, talvez ir para o centro da Itália ou ir para o Vêneto. São dois times que têm torcida no país inteiro, até teriam público aí, mas é uma situação bizarra, Outra questão é que Milan e Inter, eles queriam, para investir na reforma do estádio, eles queriam ser donos do estádio. E a prefeitura de Milão não aceitou ceder o estádio. A prefeitura de Milão considerou que ainda é importante para ela manter esse patrimônio dentro da prefeitura. E daí eu acho que é uma questão que eu acho que Inter e Milão estão fazendo um pouco de queda de braço. Eles falaram que para fazer um nível de investimento necessário, eventualmente fazer uma obra que você fecha um pedaço e vai fazendo outro pedaço do estádio, tudo, Milan e Inter teriam que fazer sacrifícios financeiros. Um, porque a obra em si ficaria mais cara. Segundo, que ela ficaria mais demorada. E terceiro, que eles teriam que jogar com o estádio parcialmente fechado durante muitos anos. Então por isso eles perderiam muita renda. A bilheteria cairia, certamente diminuiria o número de assentos. Então Milan e Inter falam, se eu vou me sacrificar tanto economicamente, eu vou querer ser dono desse novo estádio. A prefeitura não aceitou. Então Milan e Inter foram procurar suas soluções. Uma delas era cada um fazer o seu estádio, ou um deles fazer um estádio e o outro ficar com o Giuseppe Meazza por conta dele ali, ver o que faz. Só que eles chegaram à conclusão de que isso era muito inviável, era muito difícil, o mais prático era fazer um estádio novo. Eles têm um terreno, uma área ali de estacionamento perto do estádio, cabe um estádio novo ali, eles fariam esse estádio novo ali, enquanto esse estádio está sendo
sendo construído, eles jogariam no atual Giuseppe Meazza, e depois eles se mudariam para o estádio novo e o Giuseppe Meazza ficaria ali, as moscas, sem necessidade, tudo. Milão não tem aparentemente, pelo menos, não se está vislumbrando que em Milão tenha uma demanda tão grande por 2 estádios grandes, então cada time, os times usarem mas tem um estádio sobrando para outras coisas. Se, por exemplo, o rugby fosse um esporte mais forte na Itália do que talvez fosse um estádio interessante, mas o estádio olímpico de Roma já dá conta dos jogos lá, de alguns jogos por ano na Itália, no Six Nations, tudo. Então, assim, não teria tanto uso, assim, fazer alguns shows, tudo, mas certamente o novo estádio vai querer abraçar esses eventos, né, de shows, grandes espetáculos. Então o Giuseppe Meazza realmente ficaria meio largado, ainda mais sendo um estádio do lado do outro, né? Se não fosse uma outra área da cidade, às vezes até dá para criar alguma coisa. Ainda tem coisa para rolar, porque o Giuseppe Meazza é o estádio considerado, que foi apresentado como local de abertura da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em 2026, que foi ontem, nessa segunda foi concedido à Itália, ao norte da Itália, porque vai ser em Cortina d'Ampezzo, que é uma estação de esqui, vai ser em Milão, e vai ser na Valtellina, que na verdade não é uma cidade, é uma região toda, né, um vale, né, e então assim vai ser tudo espalhado pelo norte da Itália ali, por uma faixa que vai de Milão até a fronteira com a Áustria. Então, mas de qualquer forma esse estádio já está considerado aí para os Jogos Olímpicos. Então ainda tem muita coisa para negociar. A prefeitura de Milão ainda está brigando, dizendo que esse estádio vai continuar assim, que ela pretende lutar por ele. Então tem coisa para acontecer. Eu até acho que a questão dos Jogos Olímpicos é de menos, tá? Porque se esse estádio novo ficar pronto antes dos Jogos Olímpicos, não tem problema nenhum em fazer a cerimônia de abertura nesse estádio novo. Agora o estádio novo tá, segundo o Inter Milan, ficaria pronto para a temporada 2022-2023, o que eu acho muito otimista, tá? Assim, até acompanhando, assim, já trabalhei um pouco em engenharia também, mas até acompanhando o tempo que demorou a obra do estádio, um estádio que não tem nem projeto. Então até você fazer um projeto arquitetônico, depois fazer um projeto executivo de engenharia, para depois fazer todos os projetos de diversas pontas, estrutural, de instalações, tudo para depois, projeto urbanístico, viário, para depois construir o estádio novo, ó, vai tempo, viu? Só a parte de projeto é mais de um ano, então, assim, eu acho muito difícil que fique pronto para 2022-2023, e a prefeitura de Milão também acha. Ela acha que ela está duvidando um pouco desse cronograma que Milan e Inter apresentaram. E por isso, para mim, dá uma sensação de que Milan e Inter estão com um pouco de chantagem, estão querendo forçar um pouco para ver se conseguem assumir a propriedade do estádio. De qualquer forma, isso mostra todo um problema geral ali dos estádios na Itália. E é um problema muito sério que, no final das contas, tem sido uma âncora do futebol italiano, né? Não está deixando o futebol italiano navegar, né? Ele fica atracado, ele fica preso. Qual que é a questão? O futebol italiano era o maior futebol do mundo, de país, entre ligas nacionais. Tá? Os maiores jogadores do mundo jogavam na Itália, os melhores times do mundo estavam na Itália, a Itália dominava as competições europeias. Era como se você pegasse o campeonato inglês de hoje, acrescentasse em Real Madrid e Barcelona, e ainda pegasse aqueles times espanhóis que ganham um monte de Liga Europa, tipo um Sevilha da vida. Né? Então o campeonato italiano era aquilo. Né? Então todos os grandes jogadores do mundo iam jogar na Itália. E a Itália dominava, eram 3 competições europeias na época, a Itália chegou a ganhar as 3 no mesmo ano, 2 vezes. Então, era um cenário assim, muito forte da Itália. E tudo isso foi coroado com a Copa do Mundo de 90, que foi lá na Itália, que era a grande celebração. Quer dizer, o futebol, as seleções mundiais iam se reunir num lugar em que já era a meca do futebol mundial. Então, assim, tinha um impacto muito forte aquilo. E a Itália reformou todos os seus estádios. O problema é que eles tomaram decisões erradas ali. Um pouco por, acho que, falta de visão, um pouco por burocracia e um pouco por burocracias internas. As burocracias internas são o Comitê Olímpico Italiano, que é CONI, né, Comitê Olímpico Nacional Italiano, ele é Comitato Olímpico Nacional Italiano. Ele é muito mais forte que o Comitê Olímpico Brasileiro é. Ele tem um papel meio que de
Agência Nacional dos Esportes, tá? Aqui no Brasil a gente tem a Agência de Energia Elétrica, de Comunicações, né? Essas agências do governo que cuidam de diversos serviços públicos, né? Que são privatizados. Lá na Itália, o CONI faz um papel parecido com esse na área de esporte. Então ele recebe as verbas do governo, ele distribui, ele faz toda uma gestão do esporte italiano. Então ele é uma entidade muito poderosa nessa questão. E ele acaba tendo um papel muito forte nos estádios, porque os estádios italianos são estádios públicos. Quase todos os estádios da Itália pertencem a prefeituras. Tanto é que a gente até via mais, né? Mas hoje ainda tem um estádio chamado Estádio Comunale. Estádio Comunale é estádio municipal, basicamente é estádio municipal. Então, esses estádios pertenciam à prefeitura e toda a intermediação das verbas era feita pelo Comitê Olímpico Italiano. E por causa disso, por regras do Comitê Olímpico Italiano, um estádio, para receber esse investimento público, para um estádio público, teria que ter um retorno para o esporte italiano em geral. Resultado, quase todos os estádios foram feitos com pista de atletismo, quer dizer, eles já tinham e mantiveram, e os novos foram feitos com pista de atletismo, por exemplo. Então você pega alguns estádios italianos, são gigantescos e muito afastados, né? Então são estádios frios, estádios em que a torcida fica longe do gramado, estádios que não são alçapões tão grandes assim. Nem é o caso do Giuseppe Meazza, tá? Nem é o caso do Giuseppe Meazza, mas vários outros estádios. Então, se você pegar os estádios da Copa do Mundo de 90, você vai ver um monte de estádio assim. Estádio de Cagliari, estádio de Verona, estádio de Bari. O estádio de Bari é um absurdo, que era um estádio novinho, o estádio San Nicola. Recebeu o final de Champions League na verdade, Copa dos Campeões ainda na época, entre Estrela Vermelha e Olympique de Marselha, em 91. E era um estádio muito bonito, parece flor ali, tudo. Um projeto do Renzo Piano, um dos maiores arquitetos do mundo, tudo, mas é um estádio gigantesco, completamente fora de medida para uma cidade como o Bari, que tem um time lá, o Bari, que na época até jogava bastante primeira divisão, mas era um time ioiô, né? Ficava subindo em primeira e segunda divisão. Hoje nem isso é. Hoje ele fica mais na segunda e na terceira. Mas muitos estádios foram feitos com pistas de atletismo com conceitos antigos, né? Para piorar, eles não perceberam que estádio seria uma coisa muito importante no futuro. Que o futuro do futebol ia encaminhar por um meio ali em que estádios seriam uma ferramenta importante para os clubes. Então os estádios continuaram com esse modelo de estádio público, com todas as burocracias que vêm de um estádio público, sem um modelo de gestão nem de concessão ali que desse mais agilidade, e sem capacidade de investimento também, porque os próprios clubes muitas vezes até tinham interesse em investir no estádio, eles tinham dinheiro na época, mas não podiam porque o estádio não era dele, então ficava essa coisa. A vantagem de fazer um estádio nesse modelo com pista de atletismo, você faz um estádio gigantesco, porque por causa da pista de atletismo o anel fica muito grande, o anel fica muito extenso, né, o perímetro do anel, então tem uma capacidade de público muito grande, mas isso não era uma coisa tão necessária assim. Na época era porque o futebol italiano lotava todos os jogos, mas no futuro não se mostrou. No meio dos anos 90, veio a primeira arena multiuso, todas essas coisas de conceito de arena moderna da Europa, do futebol europeu, que foi a Amsterdã Arena do Ajax, que ela meio que revolucionou todo o modelo de estádios de futebol na Europa. Esse modelo aí que a gente vê de super arenas modernas, aí com super área ali de lazer, que a pessoa entra, depois o gramado sai por aqui, vai por ali, cobertura que abre e fecha de acordo com a necessidade, de acordo com o clima da região, daí um estádio feito que você se adapta para fazer shows, tudo isso já existia nos Estados Unidos, mas na Europa não. Na Europa era o estádio lá, você chega, metia um palco para fazer o show e faz o show. Né? E a Amsterdã Arena mudou isso, e depois da Amsterdã Arena vários estádios começaram a ir atrás disso. Né? Então, quem pôde construir estádio novo, né? O Schalke 04 construiu estádio novo, por causa da Copa da Alemanha, vieram outros estádios novos, como a Allianz Arena do Bayern de Munique, né? E os estádios em que era possível fazer uma reforma grande para adaptá-los a essa situação, foi feito isso. Então, os estádios da Inglaterra, por exemplo, né, o Wembley foi abaixo, né, construíram um Wembley novo. Mas o Highbury do Arsenal foi abaixo, construíram um estádio novo.
mas outros estádios foram reformados, né? O Old Trafford foi possível ali, porque assim, às vezes é uma questão até do entorno ali, você consegue ampliar o estádio, construir um novo lance de arquibancada, crescer, você consegue fazer essas coisas fazer uma reforma. Em estádios tem outros que não é possível. Mas na Inglaterra, alguns foram reformados, Anfield, Old Trafford, alguns foram feitos novos. O Manchester City também tem um estádio novo, por exemplo, o Tottenham agora está com um estádio novo. Então, para cada lugar se buscou uma solução. E na Itália não. Na Itália não porque os estádios já eram um investimento relativamente recente, né, que para a Copa do Mundo, de 5, 6 anos antes, e porque eles pertenciam à prefeitura, e os clubes queriam, alguns clubes até tinham interesse em entrar nisso, mas não conseguiam. Então ficou nesse modelo. Em alguns estádios virou uma gestão, uma concessão, como no San Siro virou uma concessão, mas com muito limite, não tinha aí direito de chegar e fazer o que bem entendesse ali. E por isso a Itália ficou para trás na questão de estádios, né? Os estádios italianos hoje são estádios antigos, são estádios muito defasados, estádios que não geram receitas para os seus clubes, estádios que não passam nem tem aquele clima de estádio antigo de passar energia, tudo, porque na verdade ele tem uma distância muito grande, tudo. E eu acho que 2 símbolos desse equívoco dos italianos foi o estádio Delle Alpi de Turim e o estádio Sant'Elia de Cagliari. O estádio Delle Alpi foi um estádio novíssimo construído para a Copa do Mundo de 90. Foi onde o Brasil jogou na Copa de 90. Estádio novíssimo, em folha, mas com uma pista de atletismo, uma arquibancada enorme lá atrás, tudo. Mas um estádio mal localizado, um estádio com uma péssima visão do gramado, um estádio muito frio, um estádio muito desconfortável. E o que aconteceu? A Juventus não conseguia lotar o estádio nunca, porque o torcedor não se sentia bem naquele local. No final das contas, a Juventus assumiu para ela o estádio, a Juventus conseguiu a propriedade do estádio, botou o estádio abaixo e construiu um estádio novo, que é o atual Juventus Stadium, né? Que agora mudou para Allianz também, né? Mas é o estádio da Juventus, que foi novo, mas construído já como um estádio moderno. Então tem uma área toda muito maior de conforto, de comércio ali dentro do estádio. O torcida vê muito melhor o jogo, fica mais em cima, até como o alçapão, e agora a gente lota todo o jogo e gera muito mais receita. Mas o estádio Delle Alpi, no final das contas, foi um dinheiro gigantesco que o governo italiano gastou por um estádio que acabou sendo demolido em coisa de 15, 20 anos. O estádio Sant'Elia de Cagliari, ele tem uma pista de atletismo, ele tinha arquibancada lá atrás, mas era tão grande a distância entre a arquibancada e a pista e o gramado em si, que eles construíram arquibancadas metálicas coladas no gramado. Então, se você olhar o estádio, ele passou a ter o gramado, arquibancadas metálicas e em volta dele o anel construído para a Copa de 90. Quer dizer, eles simplesmente descartaram o estádio original, o estádio antigo, e construíram arquibancadas novas ali no espaço da pista de atletismo, de tão distante que era, né? Então é um sinal de como você gastou dinheiro à toa, né? Porque aquilo lá foi descartado, virou só uma ruína atrás das arquibancadas. E os italianos aí estão tentando. A Florença está com. A Fiorentina também tá vendo esquema de novo estádio. A Roma já está com o esquema de um estádio novo. O Estádio Olímpico de Roma, como ele centraliza muitos eventos ali, como por exemplo o rugby, competições de atletismo, as que têm relevância que acontecem na Itália vão para Roma. Então o estádio ainda fica muito bem mantido, mas é um estádio muito grande e desconfortável ali para o dia a dia do futebol. A Roma já está buscando uma solução de estádio próprio, né? O Estádio Olímpico vai ficar lá para a seleção italiana de rugby, para a seleção italiana de futebol, alguns jogos, para outros eventos. Mas a Itália está com esse problema, e isso tem sido um problema para modernizar o futebol italiano, para fazer com que os clubes italianos gerem receita, como estão gerando os clubes da Alemanha, da Inglaterra e, de certa forma, até os da Espanha. É que os pequenos da Espanha já não são tão milionários assim, mas mesmo assim eles já têm uma solução muito melhor que os da Itália. Então, essa notícia do San Siro, eu ainda vejo como uma tentativa de chantagem de Milan e Inter, apesar de, assim, chantagem pode dar eu não vou usar, retiro a palavra chantagem, mas como um argumento de negociação forte
né? É como se fosse bater na mesa numa negociação. Eu ainda acho que Milan e Inter se interessariam num modelo em que eles ficassem com o Giuseppe Meazza para eles, mas eles fossem donos do estádio, e eu não duvido que eles estejam querendo forçar a prefeitura de Milão a fazer isso. E nesse caso eu acho que eles estão certos. Ah, mas é um bem público. Acerta, faz uma negociação ali de uma forma que esses dois clubes passem a gerir o estádio, porque no final das contas é um bem público que ele só está sustentado por causa desses clubes, né? E esses clubes já investiram bastante em melhorias no estádio ao longo desses anos. Se você contar todos esses 20, 30 anos ali, já foi feita muita coisa. Então eu acho que faria um sentido eles passarem aos poucos a serem donos do estádio. Eu não duvido que esse seja uma possibilidade que eles ainda consideram, tá? Bater com força ali. Então eu não cravo que o Giuseppe Meazza vai acabar, tá? Mas de qualquer forma, ele acaba sendo um símbolo grande ali de tudo que está acontecendo, porque ele é um estádio muito icônico, é o estádio mais icônico do futebol italiano, né? Então é uma imagem muito forte ali, ver aquele estádio que até tem uma arquitetura também muito particular, muito especial. Então é um estádio muito reconhecível no mundo inteiro, e então acaba sendo um sinal de alerta piscando ali sobre como o futebol italiano está precisando rever todos os seus conceitos aí na área de estádio. Mas não é só com o Giuseppe Meazza, não. Vários outros estádios estão com problemas, alguns já arranjaram soluções, ou essas soluções estão aí em processo, como o caso de Udinese. O Udinese já está com estádio novo, a Atalanta, Fiorentina, como eu falei, a Juventus já arranjou uma solução. O Torino acabou assumindo o estádio Comunale de Turim, que era um estádio antigo, anterior ao Delle Alpi. Então vários clubes aí estão buscando soluções. Mas é isso. Um último aviso. Tem aquela história de que se chama Giuseppe Meazza para Inter, se chama San Siro pro Milan. É mentira, é lenda, tá? Vou deixar aqui nos comentários um comentário no topo, fixado no topo, com um link mostrando que isso é lenda. Os italianos até sabem que essa lenda existe, até brincam com ela, mas é lenda. O estádio se chama Giuseppe Meazza, em homenagem a Giuseppe Meazza, talvez o maior jogador italiano da história, o maior nome da história da Inter, mas que também jogou no Milan. E o bairro é San Siro, e os duas torcidas usam os dois nomes, tá? Não tem isso. É lenda, é uma lenda que as pessoas gostam de acreditar, porque é uma história legal, uma história divertida, mas não é verdade, tá bom? Se quiser chamar de Giuseppe Meazza, chama. Se quiser chamar de San Siro, chama. Você não tá ofendendo ninguém fazendo isso. E se você é torcedor de Milan Inter e se sente ofendido com alguma, você tá se ofendendo por bobagem, porque os seus colegas torcedores de Milan ou de Inter lá na Itália não estão ligando tanto pra isso não, tá bom? Mas é isso, então se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, clica no sininho, comenta aqui embaixo sobre o que quiser, tá? Mas é isso, então, um abraço e até mais.